Finalmente está liberada a entrada de brasileiros no Reino Unido durante a pandemia. Notícia muito boa que veio essa semana, e no vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente quais são as regras que você deve saber se está planejando aí uma viagem para o Reino Unido. Regras vigentes aí a partir do dia 11 de outubro. Meu nome é Bruno e esse é o canal Vai com Bruno. Aqui eu te explico de forma clara e objetiva tudo o que você precisa saber para planejar a sua viagem, além de várias dicas de roteiro no Brasil e no mundo. Então vem comigo entender quais são as novas regras vigentes a partir do dia 11 de outubro. São dois cenários que a gente tem que prestar atenção. Um para as pessoas vacinadas, outros para as pessoas não vacinadas, quais vacinas são aceitas. Então vamos entender todas essas regras a partir de agora. E para você entender por que essa notícia é tão boa, né, e muitos brasileiros vão ficar super felizes, né, que estão planejando aí uma viagem para o Reino Unido, é porque antes do dia 11 de outubro até estavam autorizadas as viagens de brasileiros para o Reino Unido, porém, tinha que fazer uma quarentena num hotel designado lá do governo. O pacote desse hotel, com os testes que a gente tinha que fazer, custava 2.285 libras. Eram mais de 17 mil reais no câmbio de hoje. Então, assim, era muita grana, não fazia muito sentido pagar tanto dinheiro para quem estava indo viajar turismo. E aí muita gente fazia alternativas, né? Fazendo quarentena num outro país da Europa, num país da lista laranja ou da lista verde, ficavam lá por 10 dias e aí seguiam viagem lá para o Reino Unido. Com essa nova regra, a gente pode fazer essa viagem direta porque não precisa mais da quarentena. Mas vamos entender exatamente dois cenários aí específicos. Vamos para a tela com todas as regras que você precisa saber. O primeiro cenário é para os passageiros vacinados. A regra está vigente a partir do dia 11 de outubro. Nesse cenário, não precisa mais de fazer a quarentena no hotel designado, ou seja, não precisa pagar aquele absurdo de mais de 17 mil reais. Serão aceitas as vacinas aceitas pela Agência Europeia de Medicamentos, que é a Pfizer, AstraZeneca, Moderna e Janssen. A Coronavac não é aceita ainda. Para esse grupo, o teste de Covid só é necessário no segundo dia após a chegada. Além disso, você tem que preencher o formulário, aquele Passenger Locator. Eu vou explicar daqui a pouco como que funciona esse formulário. Portanto, para esse cenário de pessoas vacinadas nas vacinas aceitas, basta você emitir o seu certificado de vacinação lá no Connect SUS, fazer a tradução dele para o inglês, né? No próprio aplicativo você faz a emissão desse certificado em inglês e apresentar ele lá na imigração no momento da sua chegada. Lembrando, Coronavac não é aceita ainda no Reino Unido. Quem tomou Coronavac vai entrar no grupo de não vacinados, e a regra eu vou colocar agora na tela. O segundo cenário é para passageiros não vacinados ou para aqueles que tomaram a Coronavac porque para o Reino Unido entra como não vacinado. É preciso realizar um teste de Covid no pré-embarque 72 horas antes do seu desembarque, um teste de Covid no segundo dia e no 8º dia após a chegada. A quarentena tem que ser realizada, uma quarentena de 10 dias, você precisa fazer o auto-isolamento, mas ele não precisa ser no hotel designado do governo. Você pode fazer no hotel que você mesmo quiser reservar, na casa de um amigo, de um familiar, ou até num hostel, desde que seja num auto-isolamento, ou seja, você tem que ter um quarto privativo. E é preciso preencher também o Passenger Locator, que é o formulário que eu já vou falar dele também. Portanto, para o pessoal da Coronavac e dos não vacinados, você vai ter que fazer um total aí de 3 testes de Covid. Acaba encarecendo um pouco sua viagem, mas eu já vou falar também como você faz para reduzir um pouco seus custos com esse teste. Eu vou te falar de um laboratório que eu encontrei que é o mais barato lá no Reino Unido, pelo menos dos que eu achei. Vamos falar agora um pouquinho do formulário Passenger Locator. Esse formulário tem que ser preenchido para os dois casos aí, tanto você que está vacinado ou não. É um formulário de saúde com as suas informações pessoais e os dados da sua viagem. Esse formulário vai ser utilizado pelas autoridades locais para te localizar. O pessoal lá do Reino Unido, na Inglaterra, depois que você chega, ele vai entrar em contato com você e ele pode fazer até uma visita presencial para saber como você está fazendo o seu isolamento, onde está sendo a sua quarentena. Se você que é obrigado, está no grupo de não vacinados e tem que fazer a quarentena, se você está lá naquele local que você falou no formulário. Então, por isso é muito importante você preencher esse formulário com todas as suas informações corretas, no endereço que você vai ficar, com o telefone correto, para não correr o risco de você sofrer algum tipo de penalidade lá se não cumprir essas regras, de ter que pagar algum tipo de multa. Vamos ver quais são as informações desse formulário.
O formulário de localização de passageiros, ou Passenger Locator Form, tem que ser preenchido por todos os passageiros, inclusive residentes que chegarem à Grã-Bretanha ou Irlanda do Norte. Pessoas vindas de qualquer país têm que preencher esse formulário. Ele vai pedir as informações de contato, né, com o seu telefone, endereço, os detalhes da viagem, com as datas que você pretende ficar no Reino Unido, o endereço e os dados de identidade, como o dado do seu passaporte. Esse formulário tem que ser preenchido online e enviado 48 horas antes da sua chegada no Reino Unido. Após preencher o formulário, você receberá um e-mail de confirmação com um documento anexado e antes de chegar à fronteira você deve imprimir uma cópia desse documento ou baixar ele no seu documento no seu telefone para ser apresentado no momento da imigração. Portanto, gente, não deixe de preencher esse formulário muito importante, como eu já mencionei. E para você que precisa fazer os testes de Covid do segundo dia e do oitavo dia, esses testes são bem carinhos lá no Reino Unido, no aeroporto acho que está em 90 euros, mas eu achei um laboratório em que esse teste é um pouco mais barato. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder fazer a sua pesquisa. Lá tem as explicações de como fazer o teste, onde você tem que pegar ele. E você vai fazer esse teste a partir de 35 libras, o teste do segundo dia, e o teste do oitavo dia a partir de 39 libras. Ou seja, é bem mais barato aí que outros laboratórios que você pode ter pesquisado. Então, dá uma olhadinha nesse site para você que está indo lá para o Reino Unido e precisa fazer esses testes. Portanto, essas são as novas e boas regras aí com relação ao Reino Unido. Se você está planejando a sua viagem para a Europa, não deixe de conferir também a playlist Europa que tem aqui no canal. Lá eu falo tudo aí sobre o seu planejamento de viagem na Europa durante a pandemia. Tem muito conteúdo interessante por lá, dá uma olhada que vai te ajudar aí no seu planejamento. E se essa informação que eu te trouxe hoje foi útil, o que eu te peço é para deixar um like, isso me ajuda demais aqui na criação de conteúdo no YouTube, e te convido a se inscrever no canal, que tem várias dicas não só aí sobre a pandemia, como também várias dicas de roteiro no Brasil e no mundo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.